Seja bem-vindo, Wilson. Tá escutando bem? Estou escutando. Eu estava com problema, meu celular deu Tá bug. fechado o microfone. O meu celular deu bug e a mensagem que eu mandei não foi. Agora a Amanda está ali tentando recuperar ele na internet, no outro computador. Mas então tá. Nós estamos seguindo com o estudo, então, Wilson, na página onde a gente parou no último sábado. Dona Terezinha conseguiu compreender assim o que motivou o Zaqueu a tomar aquela atitude naquele momento? Tá fechado seu microfone, Dona Terezinha. Não conseguimos ouvir, acho que está dando problema também na sua internet. Então vamos seguir na leitura, Claudilane, faz favor. Vamos ler mais um parágrafo. Perfeito. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, dos versículos 5 a 10. Claudilane, Jesus começou a dialogar com o Zaqueu naquele momento em que Jesus percebeu que ele havia subido naquela árvore. E Zaqueu recebeu na casa dele. Aí a gente pode analisar os vários aspectos, né, de significado de casa. E quando Zaqueu falou que eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele tomou essa atitude anteriormente a esse encontro com Jesus? Ou será que depois desse encontro de Jesus é que ele teve essa mudança? O que dá para entender? Eu acredito que é depois. Eu interpretei assim. Você concorda, Wilson? Pelo que dá para entender pela leitura, sim. Foi uma reação a um arrependimento pelo que ele já tinha, assim, subconsciencialmente, de repente até conscientemente. A ideia do que ele fazia não era o mais adequado. Mas nós conversamos isso no encontro passado, ele não encontrava referência que fizesse com que ele mudasse de atitude. E diante de Jesus, conhecendo já o histórico de Jesus, pelo que o povo falava e ele ouvia, e pelo que ele presenciara, vendo a multidão cercando, ávida de receber uma palavra ou mesmo uma assistência no sentido de cura, ele percebeu que estava diante de um homem que fugia aos padrões da época e que ainda está presente em nossa sociedade. Padrões de pessoas que, aproveitando-se da situação, mesmo ferindo a própria consciência, exploram o próximo, enriquecem-se ilicitamente
E embora a consciência acuse que aquele não é um proceder correto, como eles não veem referência, eles olham seus pares, todos que os cercam agindo da mesma forma, preferem continuar assim, até mesmo para não destoar do meio onde estão inseridos. E Zaqueu estava entre os publicanos, convivia com as autoridades romanas, que a gente sabe pela história não são exemplos a ser seguidos em termos de justiça e honestidade. Mas na presença de Jesus ele se deparou com, como eu disse, com outra energia vibracional e reconheceu que estava em equívoco e tomou a pronta decisão de mudar de rumo, de agir de forma diferente, de apaziguar-se com a própria consciência. É o que dá para entender pela leitura até agora feita. Muito bem. Gostaria de perguntar para a dona Terezinha Isolan agora. Nos dias atuais, nós podemos encontrar muitas pessoas que agem como Zaqueu. Eles, ao ter esse contato com Jesus, com a consciência, qual é a reação deles? Eles conseguem ter força suficiente para promoverem essa, vamos dizer assim, essa libertação dos jugos da alma? Olha, pelo que a gente pode observar, eu acho que ainda tem bastante dificuldade, as pessoas têm bastante dificuldade, mesmo elas sabendo que as coisas não estão corretas. Mesmo assim, elas, e conhecendo até, iniciando a conhecer a Jesus, a sua mensagem e tudo, ainda tem bastante dificuldade de, digamos assim, fazer uma aceitação imediata, né? Isso na minha visão, é uma coisa assim muito lenta ainda, que vai aos pouquinhos com a pessoa. E como é que é esse encontro com Jesus nos dias atuais? Porque Jesus não está encarnado entre nós. Como é que nós podemos encontrar Jesus? Eu acredito assim que é no momento que a gente começa a refletir sobre as nossas ações, a refletir sobre aquilo que a gente está fazendo e como é que eu vou dizer, referenciando com o Evangelho, né? O estudo do Evangelho, estudo da doutrina de Cristo. Exatamente. Então foi deixado esse Evangelho, os seus ensinamentos, para que nós promovêssemos esse encontro com Jesus, né? Nos dias atuais. E você falou aí que nós somos muito reticentes à mudança, né? No caso do Zaqueu, ele prontamente já se transformou intimamente, né? Acontece que o Zaqueu já tinha uma caminhada evolutiva muito grande, né? Mas Zaqueu ele já estava ansioso por essa mudança, certo? Isso. Ele já vinha com ele mesmo fazendo suas reflexões e se perguntando se a vida que levava era correta. Ele buscava por algo diferente, ele não estava mais contente com a situação atual. Aí, acredito que daí, em contato com Jesus, lógico que tem a aura de Jesus ali, mas em contato com a mensagem que Jesus deve ter passado para ele, ele disse, encontrei meu lugar, e se rendeu. Acho que ele já estava maduro o suficiente para entender a mensagem de Jesus. O que acontece muito hoje conosco, que muitas vezes a gente não está maduro. A gente até vai nos grupos religiosos, escuta a mensagem, mas nós não estamos maduros ainda para aceitar essa mensagem de Jesus. Com certeza. Então o que falta para nós é isso, né? A maturidade de espírito, para nós termos força para
fazer com que essa transformação realmente se efetive. Wilson, tu lembra do primeiro encontro que o espírito de Emmanuel teve com Jesus? Ele relata no livro há 2000 anos, não sei se você se lembra. Se não me engano, ele chamava-se Públio Lentulus. Ele era uma autoridade do Império Romano. E depois tem uma outra obra chamada há 2000 anos, tem uma outra obra que eu não me recordo o nome, que conta outra reencarnação dele. Então ele teve um contato com Jesus, ele teve um impacto, percebendo a grandeza de Jesus, mas devido às conveniências que ele sopesou naquela época, ele preferiu continuar como estava, fazendo as mesmas coisas, e ele só modificou-se depois, nas encarnações posteriores. Se não me engano, numa seguinte ele nasceu como escravo até. E hoje é Emmanuel, demonstrando que, por mais equivocado que estejamos, ou reticentes em aceitar a verdade do Evangelho de Jesus, Jesus não tem pressa, a pressa é nossa. O Evangelho dele é um caminho de libertação, em que a pessoa, observando, começa a agir de uma forma diferente com a sociedade. Jesus não quer assim, siga-me, como se fosse ele lá na frente, digamos, um guru e um monte de gente atrás dele, reverenciando. Não é isso que ele quer. Ele trouxe uma referência de comportamento e exemplificou. O seu Evangelho é um roteiro de conduta, de libertação dos atavismos, do egoísmo, do orgulho, e que fazem tanto mal a quem assim vive, como à sociedade em que a pessoa está inserida. E muitas pessoas não entendem isso, porque estão acostumados com um certo conforto físico que a posição lhes dá, e embora a consciência diga que não é o mais adequado o comportamento que tem para adquirir esse conforto, não abrem mão do conforto. Então ficam reticentes em seguir o Evangelho de Jesus. Alguns postergam e outros não querem mesmo. E Emmanuel, naquele momento, preferiu seguir a vida que ele tinha dentro do Império Romano. Mas tem suas consequências. Quando a gente posterga, nós continuamos num padrão vibratório pernicioso, que a lei de causa e efeito vai cobrar depois. Nós continuamos plantando energias deletérias que vão repercutir negativamente em nossa vida, se não nesta encarnação, nas posteriores. E podemos nascer em situação muito menos favorável, até totalmente desfavorável, em que a pessoa vai expiar os seus erros. E Emmanuel passou por esse processo. Eu não me lembro o nome do escravo que ele foi numa outra encarnação, me corrija se eu estou equivocado, mas eu estou vagamente me lembrando que é mais ou menos isso. Que tem esse livro há 2000 anos e tem um outro, não sei quantos anos depois, contando essa história da reencarnação seguinte dele. E daí que ele começou a sua mudança para um espírito exemplar hoje, admirado por todas as pessoas do movimento espírita. Inclusive, ele foi alertado para Jesus, né? Naquele encontro que ele teve, aproveite este momento de luz. E ele acabou não aproveitando. E ele teve que reencarnar novamente várias vezes, né, até ele conseguir ser o espírito que é. A obra, 50 anos depois, né, ele reencarnou como escravo Nestor, um escravo da própria Roma, né? Muito inteligente, muito letrado, né, que se tornou tutor das filhas dos romanos na questão da educação, né? E foi reencarnou no Brasil como padre, né, Padre Manuel da Nóbrega, até se tornar o espírito que ele é hoje. E o trabalho dele com Chico Xavier é brilhante, né? É espantoso. Não só das psicografias sobre as vidas dele, né? Mas também ele trabalhou junto com André Luiz, em todas aquelas obras do André Luiz, as 17 obras, né, de André Luiz, havia a participação de André Luiz, a participação dele,
e de mais 9 espíritos, né? Então era um grupo de 11 espíritos que estavam ali redigindo aquelas obras, né? E o André Luiz, ele ficou como porta-voz desses espíritos, né? Na psicografia com o Chico Xavier. Então, o Emmanuel, naquele momento, não estava preparado. Mas, depois, com o passar dos tempos, ele conseguiu, né? Para promover a reforma íntima. E o Zaqueu já estava preparado. Então, bastou aquele primeiro encontro. Paulo Leite, faça o favor, segue na leitura para nós. Jesus, cujo olhar penetra o âmago das criaturas, percebeu o Paulo, que... acho que faltou um parágrafo ali. Será? E quando Jesus chegou... Ah, não, tá certo, você tá certo. A Claudilane já leu esse. Jesus, cujo olhar penetra o âmago das criaturas, percebeu o que ia pela alma de Zaqueu. Notou o quanto era sincero aquele arroubo, e daí o ter-lhe solicitado hospedagem para o escândalo do povo, que, como em outras ocasiões, entrou logo a murmurar, censurando-o por albergar-se em casa de pegadores. Notemos, no entanto, que cena maravilhosa ia ocorrer. Ao acolher tal hóspede, Zaqueu cai-lhe aos pés e clama: Senhor, distribua aos pobres a metade dos meus haveres, e se leseia alguém, seja no que for, restitua-lhe quadruplicado. Não diz distribuirei, hei de restituir, mas sim distribuo, restituo o que caracteriza bem a realidade de sua transformação moral. E isso ele o faz publicamente, penitenciando-se num gesto de humildade perfeita, como poucas vezes se descreve nos evangelhos. Então vamos fazer uma análise, Paulo, desse trecho que você leu, e nós podemos observar que Zaqueu caiu em si num momento depois, posterior, né, quando Jesus foi até a casa dele. Então, esse relato aqui é de uma obra complementar, não é do Evangelho. É a obra Rodolfo Caligares, Páginas de Espiritismo Cristão. Foi publicado em 2001, capítulo 6, A Conversão de Zaqueu. Então, essa é a função das obras complementares, né? Trazer os detalhes, trazer aquela informação a mais das obras básicas e também do próprio Evangelho. O Evangelho, ele já suprime esse lapso de tempo do encontro de Jesus e daí da ida de Jesus até a casa de Zaqueu. Conseguiu entender essa parte, Wilson? A qual parte tu refere das obras complementares? É esse trecho que o Paulo leu, em que Zaqueu caiu em si, né? Uhum. E só que o Evangelho ele não relata esse trecho, né? É essa obra complementar que relata. Na verdade, o Evangelho faz um relato sucinto e não foi feito na hora. A gente sabe que os Evangelhos foram escritos décadas depois dos acontecimentos. E aí se escrevia o que se tinha na memória, o que se ouvia falar. Dos evangelistas, 2 só conviveram com Jesus. Você lembra quais foram? João é um deles, né?
e o Lucas não conviveu, nem o Marcos. O Mateus, o João e o Mateus. Os dois conviveram com João Jesus. é um com certeza, o outro eu não recordo. É o Mateus? Dois escreveram de pesquisas que fizeram. Não estiveram presentes. Por essas razões, ele é resumido, ele foca no principal. E as obras, eu nem chamo complementares, mas nesse caso até pode ser, eu gosto muito de usar o termo suplementar, porque o Evangelho por si já é suficiente, né? Nós vamos buscar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse ainda é mais resumido, ele foca só no essencial, no que diz respeito às questões morais, às questões de conduta da pessoa, aquilo que é de melhor conhecimento desde que colocado em prática. Não fica nas questões polêmicas. E as anotações dos evangelhos da Bíblia também não se estendem muito. Talvez por essas razões que eu acabei de mencionar, feitas muito depois. E até a escassez de recursos. Imaginemos nós quais as ferramentas que eles tinham na época. Escreviam no quê? Usando que tipo de tinta, que tipo de instrumento para poder redigir. Não é como hoje. Hoje nem se usa mais papel, se faz tudo no computador, tem até altos textos, pronto. Então o trabalho era de grande dificuldade. E as obras complementares ou suplementares, de acordo com a ideia de cada um, fazem esse importantíssimo papel de aprofundar os estudos e as explicações de como aconteceram os fenômenos, como é que aconteceram as mudanças das pessoas que conviveram com Jesus. Ao final do estudo de hoje, recomendo que nós olhemos uma obra lá de Cairbar Schutel, mas isso depois do estudo total, a gente vai ter um aprofundamento um pouco maior também sobre a vida de Zaqueu. Muito bem, então. Vamos então prosseguir na leitura. Leia mais um trechinho, Paulo, faz favor. Zaqueu representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração, sintonizados, entretanto, com o Evangelho de Jesus, reconhecem que é possível vencer os desvios do caráter e corrigir os erros cometidos. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Então vamos fazer uma análise, Paulo, desse trecho que você leu. E Claudilane, o que dá para entender esse trecho aqui? O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Simboliza essa questão do amor. Está dizendo que existe espaço para todos, então ninguém vai ser condenado, julgado e esquecido. Então esse amor do Cristo sempre está à disposição para oferecer uma nova oportunidade de recomeçar, de se redimir, de reconstruir, de refazer seus passos, a sua história, modificar aquilo que percebeu que está errado e que pode já ser modificado o quanto antes, né? Então, toda essa questão do arrependimento tem valor dentro desse universo organizado pelo Cristo. Qualquer que seja a vida, se está na vida corpórea ou fora da vida corpórea, né? Isto significa, então, que mesmo que o trabalhador ele esteja numa situação complicada moralmente,
e é convidado a realizar um trabalho, muitas vezes o trabalhador que está iniciando, né, o seu envolvimento com este movimento cristão, ele fica pensando assim, mas eu não tenho moral para fazer tal coisa, né? Para ajudar numa exposição doutrinária, para realizar uma tarefa nesse sentido. Ele fica pensando, eu não tenho moral suficiente, e muitos se negam a se lançar ao trabalho. É muito comum acontecer isso, né? Se nós formos analisar essa questão, Saulo jamais poderia ter sido chamado para ser apóstolo. Afinal, ele matava os cristãos. Exatamente. Tanto Saulo, né, como Zaqueu, eles não, assim, se lançaram logo ao trabalho, né? Eles não ficaram, assim, vacilando nesse sentido. Não, e para nós reforçarmos essa questão que realmente Cristo jamais condena, né? São os nossos próprios atos e a nossa ignorância que nos colocam em situações difíceis. Cristo sempre esteve a postos oferecendo o amor e a salvação. Exatamente. Alguma colocação, Wilson, a respeito desse trecho aí? Já chegou a se deparar com essa situação com algum dos trabalhadores da Casa Espírita? Desse trecho aqui na Horta de Jesus? Isso. Eu não vi o que vocês estavam conversando, porque eu estava numa conversa paralela com a Amanda, que ela conseguiu recuperar meu celular. Mas assim, sobre o que foi lido até agora. Antes você perguntou da Terezinha se ela conhece alguém nos dias de hoje que em contato com Jesus se modifica ou tem dificuldade de se modificar, pelo que me recordo. Como eu tinha dito antes, muitas pessoas falam em Jesus. O que não falta hoje em dia é igreja. E a toda hora você igreja com nome novo surgindo. Basta que duas pessoas se unam, registrem um CPF, um CNPJ lá, pode abrir uma igreja. No Brasil é assim, não sei no resto do mundo. E as pessoas passam a divulgar conforme entende, conforme seus interesses, o Evangelho de Jesus. Muitas vezes com a intenção até de pensar trechos aqui e ali, e que nem usam tanto o Evangelho de Jesus, usam mais o Antigo Testamento, como forma de arrecadar dinheiro dos fiéis. E aí, quando falam nas questões morais, aqueles que os observam e que já têm um certo discernimento, porque estão no poder econômico, político, seja lá onde for, começam a avaliar o comportamento desses irmãos. Se não serve nem para eles, como é que eles vão ouvir e se modificar? Então há uma grande dificuldade de mudança. E na presença de Jesus, Zaqueu já tinha, mesmo antes de estar na presença dele, essa ideia, como eu falei antes. Mas ali ele viu um referencial diferente. E o César perguntou onde é que é o referencial que nós encontramos. Olha, em todos os lugares vai ter gente que mais fala do que faz. O nosso referencial continua sendo Jesus. Ele é o modelo e guia. Lá no livro dos Espíritos, qual foi o Espírito que Deus nos deu como modelo e guia? Jesus. Não tem outro. Porque nós vamos sempre, se nós focarmos em alguém como exemplo, nós corremos o risco de sofrer uma decepção. Nos decepcionarmos. Mas com Jesus não existe uma falha sequer no seu caráter. E depois aqui o trecho prossegue falando que Zaqueu representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração. Ora, quanta gente às vezes desenvolve um remorso, nem é tanto arrependimento, mas não se modificam. Falta forças, falta um referencial. E aqui diz assim, sintonizados, entretanto, com o Evangelho de Jesus, reconhecem que é possível vencer os desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. Então, quando a pessoa cai em si e tem um referencial como esses mencionados na Bíblia, principalmente Zaqueu,
Maria Madalena e tantos outros, nós percebemos sim que é possível. O próprio Saulo, ele não agia com má intenção, mas por ignorância e por prepotência mesmo, e por orgulho exacerbado, ele perseguia os cristãos, mas quando se deu por si que se equivocava, ele se transformou. Jesus transforma as pessoas. E aqui, a última parte, ele diz assim, o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Ideias sadias, não ideias doentias ou dissimuladas. Se na ordem divina cada árvore produz segundo sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Isso aqui também é importantíssimo, porque não adianta nós olharmos esses referenciais que eu acabei de mencionar e querer fazer tal qual eles. Cada um vai fazer tal qual as suas possibilidades, vai empreender esforços diante da medida do possível. Nós temos um exemplo, a parábola dos talentos. Quem recebeu 5, produziu outros 5. Quem recebeu 3, produziu outros 3. Quem recebeu 1, se achou incapaz e com medo escondeu, enterrou o talento que tinha. E quando o Senhor cobrou, ele apenas quis restituir aquele 1 e até aquilo que lhe foi tirado e dado àquele que tinha recebido 5. Isso é uma parábola que diz que nós não devemos enterrar os nossos talentos. Nós devemos trabalhar com o que temos. Cada um tem os seus talentos. E eles vão ser multiplicados quando nós os utilizarmos bem. Quando nós dedicarmos tempo para o aprimoramento intelecto moral e colocarmos em prática no dia a dia, no convívio com o semelhante, fazendo as reflexões indispensáveis para entendermos tais quais nós somos e trabalharmos para nos melhorar, para sermos melhor a cada dia. E assim, um dia a gente vai conseguir um sucesso no sentido de evolução, como conseguiu Zaqueu. Nós conversávamos no último encontro que hoje Zaqueu é Bezerra de Menezes, encarnou no Brasil na última encarnação como Bezerra de Menezes, depois de várias encarnações num trabalho de lapidação pessoal e de trabalho em benefício das criaturas, embora sempre sofrendo, muitas vezes até perseguição da própria família, mas venceu. Nada é fácil, não é assim. Há pessoas que se iludem. Eu aceitei Jesus, estou salvo. Salvo de quê? Se a pessoa aceitar Jesus de verdade, ela aceita o seu evangelho, aceita a sua orientação. Eu só vou dizer com certeza que aceitei Jesus integralmente quando eu mudar substancialmente a minha vida e eu vivenciar o evangelho dele integralmente. Então, eu poderei dizer como Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas Jesus vive em mim. Só que isso demanda um tempo. Olhando a história do Zaqueu, até ele chegar à condição de um Bezerra de Menezes, são várias encarnações e uma luta constante, perseverante. E dentro do movimento espírita nós temos muitas pessoas, inclusive nós mesmos, que temos nossas dificuldades. Precisamos permanecer na órbita de Jesus, onde há lugar para todas as criaturas e todas as ideias sadias, focando nas ideias sadias, cuidando dos pensamentos negativos. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier, eu li esse material há muitos anos, o que ele dizia a respeito das pessoas que eram viciadas no cigarro. Quando eu vi a pergunta, eu pensei, puxa, ele vai dar uma queimadinha nos fumantes, porque eu pensava comigo, a pessoa fuma porque quer. E para minha surpresa, a resposta dele foi: pior do que o hábito de fumar é o hábito de alimentar maus pensamentos ou pensamentos negativos, não me lembro bem quais eram as expressões. E ele prosseguiu: e desses eu não estou livre.
Então, mesmo os maus pensamentos, não é maus pensamentos, mas pensamentos negativos, os pensamentos pessimistas, tudo isso atrapalha a nossa evolução. Se Chico dizia que não estava livre os pensamentos perniciosos, imaginemos nós. Então nós temos que ter ideias mais sãs, focar nas ideias boas, deixarmos de alimentar esses pensamentos perniciosos que nos jogam para baixo, nos deprimem, nos dão às vezes a ideia de seres inferiores, ou coitadinhos, ou alguém que não tem saída, ou que merece ser castigado, ou que merece ser punido, merece passar por expiações dolorosas. Nós temos uma certa carga de equívocos que cometemos e que vamos ter que resgatar, vamos ter até que expiar alguns. Mas o negócio é trabalhar, resgatar, alimentar boas ideias, ter confiança em Deus, confiança no futuro, fé em Deus, fé no futuro, fé em Jesus, fé na nossa própria potencialidade. Jesus disse que nós podemos fazer o que Ele fez e ainda disse que podemos fazer mais. E como nós sabemos, Ele nunca disse uma inverdade. Então, por mais que tenhamos dificuldades, se ficarmos na órbita de Jesus, vamos vencer. E feliz daquele que se empenha em assim proceder. Pessoal, daqui a pouco vai cair a live. Daí eu gostaria de pedir para o Wilson abrir um novo link. Tu vai ter condições, Wilson? Então tá. Isso. E daí peço para o pessoal acessar novamente daí o novo link que vai ser lançado. Enquanto isso, vamos continuando com o nosso diálogo. O Wilson falou ali a respeito dos talentos. Terezinha Isolã, o que significa os talentos para nós da doutrina espírita? Que nós precisamos multiplicá-los em cada encarnação nossa. Talento. Eu acho que os talentos para nós significa a gente aproveitar as oportunidades que a gente está tendo, as nossas ações perante aquele momento que a gente se apresenta para a gente e a gente precisa aproveitar e fazer alguma coisa de positivo. Isso Exatamente. que eu penso. As oportunidades, né, promovem esse desenvolvimento dos talentos. Né? No teu caso, Terezinha, você é uma pessoa que estudou, né, uma pessoa inteligente. Então, essa inteligência que você tinha, essa capacidade cognitiva sadia, é um talento que você trouxe quando encarnou. E você aproveitou e desenvolveu ele ainda mais. Então é para nós entender o que significa essa palavra na parábola dos talentos, né? Aquele homem tinha 2 talentos e ele multiplicou para 4, né? Dobrou seus talentos. Então é a evolução que nós devemos cada encarnação desenvolver mais a nossa capacidade. Primeiro passo. Segue na leitura, Wilson, faz favor. A transformação espiritual de Zaqueu começara naquele encontro com Jesus, recebendo a oportunidade de se reajustar perante a lei de Deus. Deveria daí para a frente desenvolver todos os esforços necessários para o progresso do seu espírito. O amanhã lhe reservaria as provações destinadas a combater as imperfeições que ainda lhe marcavam a personalidade. Mas, sob o amparo do alto, saberia, por certo, superá-las e se transformar definitivamente em pessoa de bem. Em meio de grande noite,
É necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não podemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo. E nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não dominem. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Eu acho que aqui tem material suficiente para uma análise, né? Isso. Quer fazer um comentário a respeito desse processo de transformação espiritual? Nossa, comparado com o que ocorreu com Zaqueu? Como eu falava antes, as pessoas se equivocam às vezes quando acham que basta uma atitude exterior, um ato exterior. Como diz assim, aceitar Jesus. Não que seja errado, pelo contrário, devemos aceitar Jesus, mas também entender o que é isso. Como é que houve a transformação espiritual de Zaqueu? Bastou ele descer da árvore e receber Jesus na sua casa e dizer que devolvia quadruplicado aquilo que porventura tirasse de alguém, ou dar a metade que tinha aos pobres para se transformar? Isso é só uma atitude exterior. É preciso perseverança no comportamento, no agir no bem. E devido às nossas práticas anteriores, ao comodismo mesmo, essas mudanças não são fáceis de serem feitas. Muitas pessoas entram com entusiasmo, às vezes, numa determinada religião, achando que isso já é o suficiente para se libertar. E aí vem as provas. Porque quando nós compreendemos o que é certo, nós aprendemos a teoria, que deve ser colocada em prática. O Evangelho de Jesus é um manancial de orientações. Não basta eu conhecê-lo para ser outra pessoa. Eu preciso vivenciá-lo. E o mandamento maior, segundo Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ao próximo como a si mesmo. Primeiro a pessoa tem que ter auto-amor. Porque aquele que se ama só faz o que é melhor para si. Mas tem que se amar em profundidade. Não um pseudo-amor que muitas vezes nós desenvolvemos, mas um amor verdadeiro, escolhendo o que é melhor para nós. E muitas vezes não sabemos o que é melhor. Nós precisamos experimentar coisas novas. Às vezes a gente acha que o melhor é o conforto físico, é o estômago cheio, os apetites saciados. Mas como é que fica a consciência? Nós conseguimos dormir em paz? Fizemos o que tínhamos a obrigação de fazer? Tem gente que acha que basta não fazer o mal para ninguém, que já está ótimo, já está seguindo Jesus. É um primeiro passo, é verdade. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos concita a fazermos todo o bem que nós pudermos fazer. E Zaqueu, quando conheceu Jesus, começou esse trabalho. Nós vimos no último encontro que depois ele até trocou de nome e substituiu Judas. Era Matias o nome dele, né, se não me engano. Assumindo o lugar de Judas depois da crucificação de Jesus. E até segundo os registros do suicídio de Lucas, né, que se arrependeram do que... Lucas não, do Judas, que se arrependeu do que fizeram. Aí ficou uma vaga entre os apóstolos e ele assumiu esse posto lá. E aí começou o seu trabalho, que já iniciara logo em seguida quando conheceram Jesus. Ele não ficou se lamentando, nem ficou se julgando um desditoso porque se deparara com uma energia maior que fizera com que ele despertasse para a realidade dos seus equívocos. Mas mudou. E aqui o texto diz assim, ó: nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação,
de conversão substancial do eu ao reino de Deus. O que é a conversão substancial do eu ao reino de Deus? O que é reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar determinado, nem na terra, nem no espaço. O reino de Deus é um lugar onde as criaturas que estão juntas seguem a sua lei, seguem o Evangelho de Jesus ao pé da letra. Imaginemos nós um lugar onde ninguém tivesse nada de se queixar de ninguém, onde cada um fizesse ao próximo aquilo que gostaria que fizessem para si mesmo, onde amasse a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não seria um reino de Deus? A terra pode ser um reino de Deus. Recursos a terra tem de sobra para a humanidade. Nós não sabemos aproveitá-los ainda integralmente, e o pouco que aprendemos usamos mal. Nós beneficiamos certa categoria de pessoas, economicamente falando, e muitas vezes isso é em detrimento de outros. Ainda não vivemos plenamente o reino de Deus. Devemos preservar o meio ambiente em que vivemos e utilizarmos da melhor forma possível em benefício de todos, utilizando os recursos de uma maneira equilibrada para que não falte nada a ninguém e auxiliando-nos mutuamente. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que quando falta recursos num lugar, com o progresso, e isso já se manifesta hoje, a região de sobra tem a obrigação de socorrer aqueles em que estão em dificuldade. Hoje isso já é mais presente, mas ainda assim, substancialmente, através da troca de recursos econômicos, com exceção feita aos lugares onde a calamidade atinge, que daí os meios de assistência social estão presentes e as nações também se unem. A própria ONU às vezes mobiliza recursos para isso. Mas esse progresso, voltando aqui para o Zaqueu, que serve como exemplo para nós, não é instantâneo. Demanda esforço, demanda perseverança, demanda, como disse Jesus, oração e vigilância. E por mais que a gente saiba que não vai ser feito todo ele numa encarnação só, não podemos adiar de maneira indefinida o nosso esforço para atingir. Pessoal, aqui já chegou um aviso para mim que em 2 minutos vai cair a sala, né, de estudo. E daí voltemos depois, quando cair, voltemos para o WhatsApp e o Wilson vai postar um outro link para nós entrarmos de novo, para continuar com o nosso estudo. E essa questão aí da renovação, nós temos estudando o livro na quinta-feira, até a dona Terezinha está convidada a voltar a participar, e quem puder participar. E nós estamos justamente no roteiro que o homem deve tomar para promover a reforma íntima, para promover essa transformação íntima. É uma obra de Jason de Camargo, de cunho psicológico, e muito boa aquela obra. E nós estamos na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele pega trechos do Evangelho e discorre sobre o assunto, né? E dá explicação psicológica. E justamente, né, o que se pergunta hoje em dia, o que eu devo fazer para efetivamente realizar a minha reforma íntima, né? E ali naquela obra ele explica com detalhes, né, qual é o caminho que nós devemos seguir. Porque se nós formos observar, para Paulo de Tarso não foi fácil. Foi rapidamente, mas ele tinha uma enorme capacidade, né, de fazer essa reforma, uma enorme força interior. Para Zaqueu já foi um pouco mais rápido. A renúncia interior, nossa, tem que é difícil, né? É mais difícil. Eu abri mão das coisas que eu gosto, da vida, do meu tempo,
abrir mão no tempo, fazer outras coisas que me dá prazer e ficar sábado à tarde estudando ou domingo. Essa renúncia que é difícil para nós seres humanos. E é a que nós temos que fazer. Até inclusive tem um livro do Emmanuel que se chama Renúncia. Então ele passou uma vida inteira, né, nesse processo de renúncia para poder realmente ser libertados das imperfeições da alma. Uma vida inteira, então não é fácil mesmo. É algo complicado. Vamos seguir na leitura, Wilson. Antes de seguir, ainda tem mais alguns comentários que gostaria de fazer aqui, ó. Aqui diz assim, ó: em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não podemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Lembra que Jesus disse: brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Nós podíamos repetir essa leitura. Vou compartilhar aqui para lembrarmos o que Jesus disse. Então ele diz lá: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E aqui é importantíssimo do assunto que nós estamos estudando. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E de lá e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. O interessante aqui é que ele fala que resplandeça a nossa luz para que vejam as vossas boas obras. Então a gente pensa assim: qual é a luz que nós temos? Nós pensamos: eu sou uma pessoa do bem, ou alguém é uma pessoa do bem, então ela tem um padrão vibratório que diferencia, uma luz própria. E Jesus diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, para que possamos acender a nossa luz em nós, é preciso fazermos as boas obras. Mas como assim fazer as boas obras? Quer dizer então que eu vou sair por aí doando dinheiro, ou me integrando em instituições beneficentes para ter luz própria? Pode até ser por aí, desde que isso me dê prazer, que isso não constitua em mim uma obrigação por um ato formal que eu deva fazer para estar de acordo com certas regras de conduta, ou, como eu sempre digo, agradar a Deus ou aliviar a consciência. Se eu assim proceder, eu estarei procedendo, como diz a Lírio Cerqueira, desenvolvendo o pseudo-amor, não o amor verdadeiro. E isso traz sofrimento para as pessoas. As pessoas se sentem sobrecarregadas, meio que oprimidas, algumas até desistem de fazer as boas ações. É preciso fazermos as coisas boas com prazer, eu repito, e que o ato em si nos dê satisfação. A melhor coisa do mundo é quando nós ajudamos alguém e vemos a pessoa feliz, sorridente. O prazer do ato em si muda o nosso padrão vibratório. Isso faz com que brilhe em nós a nossa luz. E os bons espíritos veem isso. E como é que eles veem? Às vezes até a pessoa não gosta muito do modo como eles veem, porque eles veem ali vai uma pessoa de bom coração. E daí como é que eles procedem? Um necessitado é induzido a pedir auxílio para nós,
porque nós vamos dar o socorro de que eles precisam. Ou seja, uma palavra, ou seja, mesmo um socorro físico, de qualquer forma. Um animalzinho, às vezes também, nós somos colocados no caminho dele para socorrê-lo. Porque como é que Deus socorre as suas criaturas? Nós fazemos as nossas preces para que os miseráveis não passem frio. Isso é suficiente? Será que Deus vai aquecer essas pessoas para um ato mágico? Ele vai induzir pessoas que estão próximas e que têm bom coração, que têm essa luz que Jesus fala, a auxiliar os necessitados, a fazer campanhas, a trabalhar em benefício deles. É essa luz que nós precisamos acender em nós. E aqui, vamos prosseguir então na leitura do texto de hoje. Só fazendo um adendo aí, Wilson. Sim. A esse trecho que tu leu aí, do Evangelho de Mateus, né? Ele é, capítulo 5, ele é o início do Sermão da Montanha. Então, por isso que esse Sermão da Montanha, ele encanta as pessoas, né? Ele é extremamente importante para nós. E lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, 70% dele, quer dizer, quase todo ele, é feito pelo livro Sermão da Montanha. Você lembra dessa personagem importantíssima da Índia, que disse: eu amo Jesus, mas tenho medo dos cristãos. E ele dizia que amava Jesus só por ter lido o Sermão da Montanha. E isso para ele foi suficiente. Lembra quem? Gandhi. Famoso por isso, né? Gandhi. Imagine uma personalidade como Gandhi. Ele podia tirar todo o resto do Evangelho de Jesus, deixando só o Sermão da Montanha, já era mais que suficiente para as criaturas, desde que entendamos o que ele falou. Porque a Índia, por exemplo, foi dominada pelos ingleses e os indianos eram maltratados pelos dominadores. E Gandhi conseguiu libertar o povo da Índia pacificamente, a resistência pacífica, sem violência. Então Gandhi realmente viveu, embora não fosse cristão, o Evangelho de Jesus, botou em prática aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. E os ingleses, que se dizem e são cristãos, pelo menos em nome, inclusive carregavam o crucifixo no peito, nem de perto estavam vivenciando o Evangelho de Jesus. Não é à toa que Jesus, quando perguntado quem é meu próximo, ele trouxe para nós a parábola do bom samaritano. Porque o samaritano era um homem tido por herético entre os judeus. Mas Jesus não usou um judeu para dar o exemplo do que socorre o próximo, mas um samaritano. Quer dizer, o que importa mesmo é a atitude da pessoa diante das dificuldades alheias. E nessa parábola que eu menciono, lembram que passou um sacerdote e um levita pelo mesmo caminho. Depararam-se com um homem ali inconsciente que havia sido assaltado e ferido e nada fizeram. Enquanto que o samaritano, vendo de imediato, socorreu. Então assim nós temos que proceder. E assim procedendo, a luz, essa que Jesus fala, acender-se-á em nós. E ela não pode ser escondida, como disse Jesus, embaixo de um velador, mas colocada sobre o candeeiro para que todos sejam iluminados por ela. Aí vamos prosseguir? Vamos. Eu queria fazer um pedido para te ler até o final aí, para depois nós fazer os comentários. Tá, ok. As provações da vida são desafios que permitem à criatura humana considerar a precariedade dos valores materiais que, em geral, absorvem a humanidade encarnada. Redimensionando a existência à luz do entendimento evangélico, agora revivido pelo Espiritismo, aprendemos a fazer distinção entre o certo e o errado, entre o que é de duração passageira e o que é eterno.
Emmanuel esclarece. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Todo dia é ocasião de semear e colher. A conversão de Zaqueu nos traz preciosas lições. Mostram, sobretudo, que em razão das nossas más escolhas, podemos acumular tesouros que nada representam em termos de crescimento espiritual, mas que produzirão dores e privações em futuras encarnações. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são mordomos fiéis à face do mundo. Muito bem. Então, como a relação, existe uma relação estreita, né? Deste evangelho que foi escrito há tanto tempo com as nossas necessidades evolutivas atuais. Hoje em dia, a gente pode tirar como exemplo esta conversão de Zaqueu, a conversão de Paulo e de muitos outros, né? Para os nossos dias atuais. E as dificuldades que eles enfrentaram nos dias atuais, nós não enfrentamos nem 10%, né? Nós temos muito mais facilidades. Mas parece que o mundo, o materialismo, os sistemas humanos, eles nos sufocam, eles tiram a nossa atenção e nós nos perdemos muitas vezes, né? E deixamos de colocar o homem espiritual à frente do homem físico, matéria. O Evangelho segundo o Espiritismo trata do assunto do homem de bem, né? E uma das características principais do homem de bem é essa: ele colocar a necessidade evolutiva do espírito à frente da matéria, dar mais importância a isso do que a própria matéria. E como é difícil isso se realizar nos nossos dias. A grande maioria das pessoas vivem para a matéria, valorizam aquilo que é do mundo e acabam esquecendo do verdadeiro sentido de estarmos aqui na Terra, nesse planeta escola. Tem alguma colocação, Wilson, desse trecho? Aqui tem bastante material para a gente pensar. Ele começa dizendo que as provações da vida são desafios que permitem à criatura humana considerar a precariedade dos valores materiais. Quando nós aprendemos o Evangelho de Jesus nas leituras, nos encontros de grupo de estudo, ouvindo palestras, ouvindo pregações, nós temos uma ideia pálida, apenas teórica. Nós precisamos passar pelas provações. O que são provações? São provas. Um aluno, quando entra num colégio, ele só vai passar de ano se passar nas provas.
Não basta ele passar o ano inteiro indo à aula, lendo o material, e que vai ser promovido a um grau superior. Ele precisa ser provado, vai ser examinado na prova. É só uma ideia para que nós tenhamos assim uma comparação com o que acontece na vida. Não basta eu dizer que aceitei Jesus e que eu conheço o seu Evangelho. Eu vou passar pelas provas, mas que tipo de provas são essas? Então eu aprendi lá que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Eu serei provado, não para que eu prove para Deus, mas para que a minha consciência, que agora me cobra essa postura, porque eu aprendi, a minha consciência age de acordo com o meu entendimento. Então eu sei o que é correto, eu sei o que é errado. A lei de Deus está gravada nela. Desde que eu aprendi, ficou gravado. E ela me cobra. Então, quando eu for provado e eu passar pela prova, eu agir da maneira correta, diante do desafio, diante das dificuldades, a partir do momento em que eu não tiver mais inclinação para agir de uma forma diferente, mas que aquilo se incorpore em mim, esse bem proceder, então eu terei vencido o desafio. Então esses desafios é que permitem considerar a precariedade da vida, porque quando nós somos desafiados diante das questões materiais, enquanto em nós vigorar a ideia dos prazeres físicos em detrimento dos valores morais e espirituais, nós teremos resistência. Nós preferiremos, por exemplo, nesse momento em que estamos aqui debatendo, nem é bem debatendo, mas dialogando a respeito do Evangelho de Jesus, procurando entender melhor, reflexionar, outros preferem qualquer outro tipo de diversão física, em vez de aprimorar o seu conhecimento. E quando nós formos colocados em prova no dia a dia, então nós seremos desafiados também a colocarmos em prática isso que estamos aprendendo há quase 2000 anos, desde que Jesus começou a pregar. E agora, aqui, revivido pelo Espiritismo, aprendemos a fazer distinção entre o certo e o errado, entre o que é de duração passageira e o que é eterno. E o Espiritismo nos diz mais, eu estava falando antes, que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. O Evangelho, segundo o Espiritismo, está claro, sob pena de sermos responsáveis pelo mal que advier do bem que deixarmos de fazer. Ou seja, sempre que tivermos a oportunidade de fazer o bem, façamos, porque não o fazendo pode advir um mal. Um exemplo bem simples que eu menciono: eu estou andando na rua e desvio de um obstáculo que podia me causar um acidente. Eu tenho duas opções: ir embora, ou parar e tirar o obstáculo, ou sinalizar. Às vezes até é meio perigoso fazer isso, mas outra pessoa que vem atrás pode sofrer um acidente. Então, nós podemos evitar um mal maior fazendo isso, que é um bem simples. Apenas parar um pouquinho e fazer. Orientar uma criança que nós vemos desorientada no sentido de agir de forma incorreta, dando-lhe bom discernimento. Os professores, Cláudia, você agiu um bom tempo como professora, a Terezinha também foi professora, agora está aposentada, né, Terezinha? Tem uma oportunidade ímpar. Eu tive uma professora na faculdade. Faculdade, em tese, as pessoas acham que não é um lugar para expor conceitos morais, apenas os conceitos acadêmicos. Mas ela sempre aproveitava a oportunidade de dizer aquilo que ela pensava, e ela tinha um conhecimento espírita, e tem ainda, né? Então ela orientava os alunos. Eu me admirava da capacidade que ela tem de fazer isso. Eu não sei se eu devo dizer o nome dela aqui, mas é um exemplo positivo. Eu me lembro que chama-se Maria Antônia, mora aqui em Santo Antônio, e dava aula no IES. Então, e tem outros. Tem um outro irmão nosso que desencarnou essa semana, o Alan Fonseca, também sempre procurava dar orientação aos jovens. Ele tinha e tem, na época que desencarnou, que deixou, né,
Ele tinha um modo de se expressar que eu entendia com uma ironia fina. Às vezes os jovens não entendiam o modo como ele se manifestava, no sentido de buscar trazer valores aos jovens. Então são pessoas assim que aproveitam a oportunidade, fazendo o bem. E às vezes pode pensar assim, mas ninguém deu bola, mas um que preste atenção, que assimile esses valores, pode deixar de fazer uma série de equívocos que faria no futuro. E daí vem um bem e deixa de vir um mal que poderia vir caso esse bem não fosse feito, que é a orientação. Então essa conversão do Zaqueu é um exemplo para nós de que nós podemos também fazer. E aqui mostra sobretudo que em razão das nossas más escolhas podemos acumular tesouros que nada representam em termos de crescimento espiritual, mas que produzirão dores e privações em futuras encarnações. Então aqueles que preferem se acomodar, não fazer os esforços necessários, vão sofrer. Emmanuel, hoje que o César mencionou antes, é um espírito de luz, mas ele demorou um pouco para começar verdadeiramente a sua ascensão. Ele conheceu Jesus pessoalmente, conversou com Jesus, mas adiou, e por isso passou por um processo expiatório bastante difícil, né? Nascendo como escravo dentro do próprio Império Romano. E a gente pode fazer o melhor para nós, decidindo agora agir melhor. Não vamos estender muito, que já estamos passando do horário, né, César? Sim. Então, queria agradecer a participação de todos. E no próximo sábado nós vamos iniciar, então, outro roteiro 3, o chamamento de Levi, Mateus, Pedro, André, João e Tiago Maior. Então, o chamamento desses apóstolos, né, que formaram, dá para se dizer assim, a linha de frente desse grupo de apóstolos. Eu vou mandar para vocês também esse material que eu baixei da internet, do Cairbar Schutel, da Boa Nova, o espírito de Humberto de Campos, que fala sobre o espírito do cristianismo, que nós podemos, que faz parte do complemento do estudo de hoje, antes da abertura propriamente do material da semana que vem. Sim, nós podemos daí fazer um estudo sobre esse texto aí. Gostaria de convidar a Claudilane para fazer a prece de encerramento do estudo de hoje. Então eu convido para fecharmos os olhos físicos e nós agradecermos ao infinito amor que nos proporcionou essa tarde maravilhosa, o nosso grupo de estudo na presença dos companheiros. Que nossos amigos espirituais que se fizeram presentes hoje abençoem o nosso lar, a nossa família, e que essas bênçãos possam ser estendidas a todos os nossos companheiros da casa espírita, seus familiares. Que a nossa oração sincera se junte a outras orações sinceras que estão sendo feitas ao redor do mundo, e nós possamos contribuir para a melhoria do planeta. Que o amor divino possa se instalar no coração dos seres humanos, guiando as atitudes e os pensamentos em direção ao bem. Que essa evolução planetária possa ocorrer mais suavemente, alicerçada pelo amor. Nós agradecemos ao Divino Criador pela nossa saúde,
pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho. Nós agradecemos por essa semana produtiva, pelo fim de semana de descanso. Obrigado, obrigado, muito obrigado. E que possamos todos nos encontrarmos novamente no próximo sábado. Que assim seja. Sim, seja. Bom final de semana, pessoal.